agora vamos aproveitar esses 5 minutos para contar uma história que eu tenho, que levaria, sei lá, umas 3 horas, né, para contar as coisas que foram construídas. Com relação à minha vida, quer dizer, o que eu ia estudar, o que eu queria fazer arquitetura, depois queria não fazer mais arquitetura, queria fazer direito, porque meu pai era professor da faculdade, e ficou meio complicado. E eu gostava muito de corrida de automóvel, realmente eu tinha um interesse por aquilo. E em 1963, eu já estava começando a guiar pela Willys Overland, com os carros de corrida da Willys. Depois, mais tarde, eu fui correr também com uma equipe da DKV Vemag, andando com os carros que eu tive a oportunidade também de mexer na construção dos carros. E aí a coisa cresceu e eu sou um designer, faço fotografia, pinto, essa é a vida que eu levo. Então eu fico assim com uma certa dificuldade para poder contar tudo isso que eu estou vendo aqui para um espaço de tempo muito reduzido. Aqui, por exemplo, tem essa fazenda aí, é uma fazenda Chimbó, da família Malzone, e teve a oportunidade de criar um automóvel, fabricar esse carro depois e desenhar. Então, desenhar no papel era uma coisa muito simples. E eu achei que precisava construir aqueles arames, como eu fazia quando era aviãozinho, que a gente usava aqueles de madeira. Está misturando aqui. É do meio? Ah, que ótimo! Ó, é uma coisa muito interessante. Quando eu estava nessa fazenda, e ali embaixo é um Chimbó, que fazia aguardente, na família Malzone, eu pedi para o Rino Malzone, para o Genaro, que ele me emprestasse essa plataforma Volkswagen, para que eu pudesse não desenhar, mas sim usar esses arames que iriam fazer um desenho tridimensional. Então foi uma coisa que foi muito rápida, com resultado muito eficiente, porque naquela época não existia ergonomia, de maneira nenhuma. Então foi para mim um trabalho inesquecível para mim, porque isso daí foi feito numa parte da manhã. Tipo assim, começamos às 8, 9 horas, ao meio-dia já estava pronto. E isso poderia se transformar num automóvel, era só fazer uma cobertura para que eles fizéssemos um mock-up. Mas foi um exercício. Esse Carcará é um outro carro que eu participei desenhando essa carroceria, que é um Streamliner, que estabeleceu isso em 1960, numa estrada que é do Rio de Janeiro para São Paulo, ou de São Paulo para o Rio de Janeiro, que hoje é o Recreio dos Bandeirantes ali. Esse carro tem um motor de 1 litro. Ele está, nesse momento, andando em Interlagos, na reta, para medição do rendimento, não é? E a velocidade que ele atingiu, com um motor de 1 litro, 3 cilindros, do DKV, andar uma velocidade de 218 quilômetros em 903. Bug. Esse bug também foi uma coisa que, recebendo revistas americanas, esse era o Junibug, né, para andar nas areias. Então, esse é o primeiro bug da Cadron, que comprou o projeto
para... o Brasil era um litoral enorme para andar nas dunas, evidentemente. Então, era o carro ideal para o litoral todo brasileiro. Este carro também é um carro do Rino Manzoni, que criou, e eu fazia para 4 rodas os desenhos bem variáveis para que o leitor que comprava a revista escolhesse. Mas não era para escolher, não, porque o carro já estava em construção. Mas, não, era uma tática da Abril, que fez um concurso, não é? É uma realidade, né? É uma realidade. Quer dizer, a cada revista que ia saindo, eu estava sempre fazendo um outro desenho que era mais interessante, que chamava a venda da revista, mas, na realidade, o original, aquele que já apareceu, já estava quase pronto, né? E até saiu o sorteio, e são 3 carros que foram sorteados, e as pessoas que tinham os números certos ficaram com os automóveis, né? Esse desenho é um desenho onde nós corremos com Carmanguia Porsche. A carroceria, eu tinha um conhecimento bastante, com um know-how bastante, sem problema nenhum para fazer uma carroceria de fibra de vidro. O carro ficou muito mais leve, com um motor muito interessante e com muita potência. Esse carro venceu quase todas as corridas que ele fez. Essa aqui é a equipe Hollywood. Foi a primeira equipe brasileira montada com os carros de corrida monoposto, o Porsche 908 da Alemanha, não é? Ali o pessoal do kart. E lá em cima é um banco, que é um banco que você colocava na carroceria, ele entrava e você já estava nessa posição de guiar. Este outro carro, aqui à esquerda, é um carro que trocava de roupa. Aquele vidro atrás, você podia tirar e ele ficava uma picapezinha. Esse é um carro que nós fizemos em 2006, que foi para os Estados Unidos. Era o óbvio, e um carro derivado de um carro que eu fiz para a Dacom. Esse carro era um carro para 3 lugares. O interessante dele é que ele tinha... Não faça isso. Isso. Olha lá, 0-0. Eu quero agradecer as salas de palmas que vocês me prometeram. É?